E segundo Chico Xavier, as potências angélicas do sistema solar estavam preocupadas com a influência nociva da humanidade terrestre no equilíbrio planetário, tendo em vista que as nações mais poderosas da Terra haviam se armado até os dentes. Havia a questão nuclear, né, a questão das armas de destruição em massa, que era um grande perigo. E tendo em vista isso, elas haviam convocado esta reunião. E que o Cristo, mais uma vez, advogou a nossa causa em favor da humanidade terrestre, pedindo uma extensão de prazos para que nós nos reajustássemos no caminho da paz, do respeito mútuo entre as nações. E a partir de então foi decidido, depois de muito debate, segundo o Chico, que seria dado um prazo de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, portanto prazo extra que vence no dia 20 de julho de 2019. O Chico nos dizia, por exemplo, que eles acompanhavam a evolução da Terra, mas sempre discretamente, sem interferir diretamente, mas que eles eram muito preocupados com o arsenal nuclear de destruição em massa que nós carregamos. E que, se chamados à responsabilidade, que eles interviriam sim no caso de uma guerra nuclear, né? Para não deixar que o homem acabasse com o planeta. Captain Robert Salas, can you introduce yourself for us? My name is Robert Salas. I was in the Air Force from 1964 until 1971 when I resigned. During that time, I was involved with missiles, nuclear missiles. And what happened with you and your group, your staff, in the 60s with UFOs? In 1967, I was a missile launch officer. I controlled 10 nuclear missiles. This was my duty. In case we're given the order, we would launch nuclear weapons to our enemies, whoever our enemies were at the time. Of course, we knew the Soviet Union and China. Communist countries were our enemies in 1967. We were fighting the Vietnam War. And so on this evening on March 24th, 1967, I received first a phone call saying that my guards were seeing strange lights in the sky, flying very fast, making strange maneuvers back and forth up, and no noise, no engine noise. They didn't think they were aircraft. And so I didn't pay much attention, but then the next call, they were very frightened on the telephone. They screaming into the phone that they were seeing this red oval-shaped object. It was about, I'd say 40, 50 feet long. It was pulsating red light. It was just sitting above the front gate. They were frightened. They had their weapons, their rifles out, ready to shoot at it. They wanted me to give them orders, and I told them not to allow anything inside the fenced area. So shoot if you have to, but don't let it inside. I didn't know what was happening. I thought it might have been some kind of an attack. I just didn't know. This was new. This was something new, something amazing. So he hung up the phone, and I went to tell my commander, and then my missiles, we had a panel that showed the control of the missiles, and they were all ready to launch, but now they all stopped, disabled. They could not be used. So we lost all 10 nuclear missiles while this UFO was above us.
And then we found out later that evening that the same thing happened at another location a week earlier. So we actually lost 20 missiles during UFO sightings over the missiles. Basicamente, nós temos que entender, o Comando Astar está hoje aqui por uma grande missão. E desde que ele chegou e assumiu para valer essa nova fase, começou a Era Moderna e o início da Era da Luz. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, após a explosão das bombas atômicas, o Comando Astar resolveu intervir. Intervir de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. Em 1964, o tenente Robert Jacobs estava servindo na base da Força Aérea de Vandenberg, Califórnia. Ele estava encarregado de registrar em filme os testes realizados pelo Atlas F e os mísseis Minuteman, ambos sistemas de lançamento de armas nucleares. Meu cabelo se eriça só de pensar nisso. Só de lembrar aquele dia. Eu vi algo que era tão estranho que mudou minha vida. Meu modo de ver o universo, meu lugar e o nosso lugar nele. Quando você lança uma peça de equipamento de 4 a 5 milhões de dólares e essa peça explode, a quase 300 metros fora do ponto, você quer saber, acima de tudo, por que explodiu. Minha tarefa era tirar fotos com câmeras em 40 posições diferentes para cada lançamento. A maior lente que tínhamos em nosso M45 possuía 4 metros. Esse telescópio tinha um alcance focal de 300 metros. Você pode ver que era enorme mesmo. Tão grande que quando o míssil partiu de Vandenberg, o telescópio da Universidade de Boston fez um enquadramento, apenas os 3 motores traseiros num Atlas F preencheram um quadro. Isso a uma distância de cerca de 130 milhas náuticas. O que não sabíamos é o que iríamos registrar além do míssil. O nariz do míssil se abriu. A ogiva estava quase visível. Alguma coisa cruzou o frame. O que eu via no objeto circular era um disco voador clássico e disparou uma espécie de raio contra a nossa ogiva. Você pode imaginar aquela coisa voando a milhares de milhas por hora. Aquela coisa estava voando e aí entra alguma coisa no quadro atrás dela e aparece dessa forma e dispara e continua seguindo assim e dispara contra desse jeito e volta pelo caminho que fez. O que exatamente o Major Mansman queria saber? Ele disse, o que foi aquilo? E eu disse, me parece que pegamos um OVNI. E ele disse, nunca diga isso de novo. No que diz respeito ao tenente Jacobs, isso nunca aconteceu. Me fizeram jurar silêncio. Esse é o filme real feito pela unidade de Jacobs e recentemente descoberto em seu arquivo. A Força Aérea não vai gostar deste filme, mas não há nada que eles possam fazer, pois existe e documenta o telescópio e as pessoas que estavam lá, inclusive eu. Quando nós tivemos acesso a isso, e ao grau de devastação que isso é capaz de proporcionar, as civilizações que já vinham nos observando há muito tempo, vieram com muito mais intensidade. E não raramente ao longo da história, sempre que houve um experimento atômico, o desenvolvimento de uma arma, a explosão de um teste, ou a construção de uma usina nuclear, ou aonde são aguardados os mísseis nucleares, os discos voadores estão ali presentes, inquestionavelmente, invariavelmente e recorrentemente. Então, se a gente chegar em 2019 em paz, que é o grande objetivo, né, de todos nós, vencer esse período com tranquilidade, com respeito mútuo entre as nações, entre as famílias, quebrando as barreiras de preconceito, os muros da separatividade, né? Eu acredito que nós vamos então entrar numa era de profundas transformações e, como o Chico me disse, essas transformações trariam conhecimentos, trariam vantagens inimagináveis à própria organização social humana. E dentre essas vantagens
viria o contato com civilizações mais avançadas do que a Terra, residentes em outros orbes planetários. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Chico somente falaria o que está dentro dos planos divinos, e pela sua longa experiência de uma mediunidade ímpar, ele só nos traria uma revelação que merecesse credibilidade e que pudesse ser confirmada a posteriori.